Olá, o meu nome é Liam. Tenho 25 anos e trabalho numa pequena marcenaria perto da praça, num subúrbio tranquilo nos arredores de Portland, Oregon. É o tipo de lugar onde as ruas são ladeadas por árvores de bordo que ficam douradas no outono, e o ar sempre traz um leve aroma de serragem e café das torrefadoras no quarteirão. A marcenaria pertence à família do meu patrão há 3 gerações, e estou lá desde os 19 anos, aprendendo a transformar madeira bruta em algo duradouro. Alugo um apartamento de um quarto por cima de uma padaria, e acordar com o cheiro de rolos de canela todas as manhãs é o mais próximo que chego do luxo. A vida é simples. Gosto assim. Na maioria das noites, depois de lixar a última peça de carvalho ou limpar a serragem das minhas calças de ganga, vou ao Bluebird Café. É um local aconchegante a 2 quarteirões da loja, com paredes de tijolos, luzes pendentes acolhedoras e um menu escrito num quadro negro que não muda há anos. Os baristas conhecem-me pelo nome e os meus pedidos são sempre os mesmos. Um café preto médio e um hambúrguer clássico, sem frescuras, com pickles extra. Sento-me na mesa 5, perto da janela, onde posso ver o mundo passar sem fazer parte dele. Há algo nessa rotina que me mantém com os pés no chão. O tilintar das chávenas, o murmúrio das conversas, a forma como a luz incide através do vidro pouco antes do pôr do sol, é previsível, e eu preciso disso. Aquela noite não foi diferente, ou assim pensava eu. Tinha tido um longo dia na loja, lutando com uma tábua de nogueira teimosa que se recusava a cooperar. As minhas mãos ainda estavam ásperas por causa da plena, e sentia dor nos ombros ao empurrar a porta do café. O sino tilintou e o cheiro familiar de grãos torrados atingiu-me como um abraço caloroso. Acenei para Sarah, a barista, que já estava a servir o meu café. Os hambúrgueres estão a sair, Liam, ela chamou, e eu dei-lhe um sorriso cansado antes de me sentar no meu lugar habitual. A mesa 6, ao lado da minha, estava ocupada. Não a tinha notado à primeira vista. Ela era discreta, quase se misturando com o brilho suave do café. Usava um vestido vermelho, simples, mas marcante, do tipo que chama a atenção sem esforço. O cabelo estava preso num rabo de cavalo elegante, com algumas madeixas a emoldurar o rosto. Ela estava sentada à direita, com uma postura perfeita, mas os dedos não paravam de bater na borda do copo de água, e os olhos olhavam para o relógio no pulso a cada poucos segundos. Nervosa, à espera. Não era minha intenção ficar a olhar, mas algo nela chamou a minha atenção. Talvez fosse a forma como ela se comportava, como se estivesse a preparar-se para algo. Passaram-se 45 minutos. O copo de água dela estava quase vazio. O gelo derreteu-se em pedacinhos. Ela não tinha tocado no menu. Eu estava a meio do meu hambúrguer quando a porta se abriu e um homem entrou. Alto, ombros largos, vestido com um fato cinzento elegante que gritava escritório no centro da cidade. O relógio dele brilhava sob as luzes, provavelmente valendo mais do que o meu aluguer mensal. Ele olhou à volta, viu-a e caminhou na sua direção com uma confiança que beirava a arrogância. Ela levantou-se para cumprimentá-lo com um pequeno sorriso nos lábios, mas que não chegava aos olhos. Os olhos não deveriam ter escutado, mas as mesas estavam próximas e o café não era barulhento. A voz dele era baixa, mas clara, o tipo de tom que espera ser ouvido. "A Lena, certo", disse ele, sem se sentar ainda. Ela acenou com a cabeça, as mãos firmemente cruzadas à sua frente. "Eu não sabia que você era realmente surda." As palavras soaram como um tapa. Eu congelei com o garfo a meio caminho da minha boca. Os ombros de Elelianena enrijeceram, os lábios entreabertos, como se ela tivesse sido pega de surpresa. Não sei ler lábios fluentemente, mas não precisei. O rosto dela revelava choque, seguido por um lampejo de dor que ela rapidamente escondeu. Ela fez um sinal com as mãos, movendo-as com precisão, mas o rapaz apenas ficou a olhar, franzindo a testa como se ela tivesse falado noutra língua. Talvez para ele ela tivesse falado noutra língua. "Olha", disse ele, interrompendo-a antes que ela pudesse terminar. "Eu tenho padrões. Namorar alguém surdo não é um deles." Ele nem sequer se sentou, apenas se virou, ajeitou os botões de punho e saiu pela porta, fechando-a atrás de si. O café ficou em silêncio por um segundo. Ou talvez fosse só eu, com o meu pulso batendo forte nos meus ouvidos. Helena não se mexeu. Ela afundou na cadeira, as mãos apertando o copo com tanta força que achei que ele fosse rachar. Os seus olhos estavam fixos na mesa, brilhantes,
mas sem derramar lágrimas. Ela não estava a chorar, ainda não. Estava a controlar-se, mas por pouco. Eu podia sentir o calor a subir no meu peito, o meu punho a cerrar-se debaixo da mesa. Que tipo de pessoa diz isso e simplesmente vai embora? Eu queria segui-lo para dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas o que isso resolveria? Não apagaria a dor gravada no rosto dela. Não sei o que me deu. Talvez fosse a forma como ela estava sentada ali, tão pequena naquele vestido vermelho, ou a forma como as suas mãos tremiam ligeiramente. Talvez fosse a minha mãe. As suas próprias dificuldades com a perda de audição, a forma como me ensinou a comunicar por sinais antes mesmo de eu saber andar de bicicleta. Levantei-me da cadeira, raspando o chão de madeira. A Sara olhou para mim do balcão, mas eu não olhei para trás. Caminhei alguns passos até a mesa 6, com o coração a bater mais forte do que deveria. A Helena não me reparou à primeira vista. Os seus olhos continuavam baixos, os dedos a traçar a borda do copo. Não falei. As palavras pareciam erradas, demasiado altas para aquele momento. Em vez disso, levantei as mãos e fiz sinais, devagar e deliberadamente, como a minha mãe me ensinou. Você merece melhor do que isso. A cabeça dela se ergueu rapidamente. Os olhos se arregalaram, procurando o meu rosto como se ela não pudesse acreditar no que acabara de ver. Por um momento, ela não se moveu, não respondeu à minha linguagem de sinais. Então, lentamente, os lábios se curvaram num sorriso tênue, não feliz, mas real. Ela sinalizou com as mãos graciosamente, apesar do tremor. Você sabe, Essel. Acenei com a cabeça, mantendo as mãos firmes. O coração de minha mãe ouvia. Eu cresci com isso. Ela olhou para mim e, pela primeira vez naquela noite, a tensão em seus ombros diminuiu um pouco. O café zumbia ao nosso redor, mas na mesa 6 parecia que o mundo havia parado, esperando pelo que viria a seguir. As mãos de Helena pairaram no ar por um segundo, como se ela estivesse decidindo se confiaria naquele momento. Então ela sinalizou novamente, mais devagar desta vez, os dedos soletrando o seu nome. I-L-E-N-A. Ela fez uma pausa e acrescentou. Obrigada por isso. Os seus olhos mantiveram os meus calorosos, mas cautelosos, como alguém que já se queimou antes e não tem certeza se o calor já passou. Apontei para a cadeira vazia à sua frente. Importa-se que me sente? Ela acenou com a cabeça num movimento pequeno, quase imperceptível, e eu puxei a cadeira, a madeira a ranger suavemente sob o meu peso. O barulho do café voltou a filtrar-se com o tilintar das colheres e o chiado da máquina de café expresso, mas parecia distante, como se estivesse a acontecer noutra sala. Coloquei o meu hambúrguer meio comido de lado, esquecido. Sou o Liam, disse, falando e fazendo sinais ao mesmo tempo, um hábito que adquiri ao longo dos anos com a minha mãe. Trabalho na marcenaria ao fundo da rua. Normalmente só venho aqui pelos pickles. Tentei sorrir na esperança de aliviar o ambiente. Funcionou, mais ou menos. O canto da sua boca tremeu e ela respondeu em linguagem gestual. Os pickles são uma boa razão. De perto, ela era ainda mais impressionante do que eu tinha percebido da mesa 5. O seu vestido vermelho envolvia o seu corpo sem se exibir, e os seus olhos, castanhos com reflexos verdes, transmitiam uma intensidade tranquila, como se ela estivesse sempre a observar, sempre a processar. Havia uma pequena cicatriz logo acima da sobrancelha esquerda, tênue, mas perceptível, e eu me perguntei de onde ela tinha vindo, mas não perguntei. Ainda não. Ela inclinou a cabeça, sinalizando. Não precisavas fazer isso. Defender-me. As suas mãos moviam-se com a precisão de uma enfermeira, cada gesto limpo e deliberado. Dava para perceber que ela estava habituada a fazer-se entender, mesmo quando o mundo não se importava em ouvir. Eu dei de ombros, sinalizando de volta. Não parecia certo deixar aquele tipo ir embora assim. Fiz uma pausa e acrescentei, falando baixinho. A minha mãe perdeu a maior parte da audição após um acidente de carro quando eu tinha 8 anos. As pessoas costumavam falar por cima dela como se ela nem estivesse lá. Eu sei como é ver alguém de quem você gosta ser ignorado. A expressão de Helena suavizou-se, e pela primeira vez ela olhou para mim como se eu não fosse apenas um estranho que tinha aparecido por acaso. Ela sinalizou, a sua mãe tem sorte em ter você. Então, quase como uma reflexão tardia, acrescentou,
Sou enfermeira pediátrica no Hospital St. Mary. Trabalho com crianças que têm medo de agulhas e pais que têm medo de tudo o resto. Eu sorri. Parece que você tem muito trabalho. Ela riu baixinho, sem precisar de volume para se fazer ouvir. Você não faz ideia. Ontem, uma criança de 4 anos disse-me que o meu estetoscópio era um monstro que ouvia. As suas mãos pintaram a cena, imitando os olhos arregalados e os gestos dramáticos da criança. Não pude deixar de rir também. Do tipo de risada que vem do fundo da barriga e te surpreende. Conversamos ou comunicamos por sinais, ou ambos, durante o que pareceram minutos, mas deve ter sido mais tempo. A Sara deixou a conta da minha mesa, levantando uma sobrancelha, o que eu ignorei. A Helena contou-me que tinha perdido a audição aos 15 anos, após um surto de meningite que surgiu rapidamente e deixou o seu mundo em silêncio. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor. Ela comunicou por sinais com uma expressão calma, mas com um olhar distante. Um dia eu conseguia ouvir a minha mãe a cantar na cozinha. No dia seguinte, nada. Encenei com a cabeça, fazendo sinais de que a minha mãe dizia que o silêncio não é vazio. É apenas um tipo diferente de plenitude. Os olhos de Helena iluminaram-se com isso e ela repetiu a frase, com as mãos demorando-se nos sinais para plenitude e diferente. O café estava a começar a esvaziar, com a multidão da noite a diminuir. Eu não queria ir embora, mas também não queria pressionar. Rasguei um canto do meu guardanapo, rabisquei o meu número e deslizei-o pela mesa. Depois fiz o sinal de café na próxima semana. Sem pressão, só café. Acrescentei um pequeno sorriso, esperando que não parecesse tão nervoso quanto me sentia. Ela olhou para o guardanapo, depois para mim e acenou com a cabeça. Quarta-feira, fez ela. À mesma hora. Assinei de volta, levantando-me. Deixei uma gorjeta debaixo do prato e saí, com o sino a tilintar atrás de mim. O ar da noite estava fresco. As luzes da rua projetavam sombras longas no passeio. Não olhei para trás, mas senti os olhos dela em mim, e foi preciso todo o meu esforço para não sorrir como um idiota durante todo o caminho para casa. A quarta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Passei os dias entre uma quarta-feira e outra na loja, lixando uma mesa de jantar para um vizinho, mas a minha mente continuava a divagar para a mesa 6. Eu dizia a mim mesmo que era apenas café, nada mais. Mas troquei de camisa 2 vezes antes de sair do apartamento. Quando entrei no Bluebird Café, Helena já estava lá, na mesma mesa, vestindo um suéter azul marinho e jeans. Ela olhou para cima e acenou com um sorriso sincero desta vez, não aquele sorriso cauteloso de antes. Pedi o meu habitual, mais um chocolate quente para ela, que ela tinha pedido da última vez. Aquele café a manteve acordada a noite toda. Entramos num ritmo tranquilo, conversando sobre tudo e nada. Ela contou-me sobre uma criança no hospital que lhe desenhou um dinossauro usando um chapéu de enfermeira. Contei-lhe sobre a mesa que estava a construir. Como os veios da madeira contavam uma história, se soubéssemos como interpretá-los. Cada nó é uma cicatriz. Fiz em linguagem gestual. Torna-a mais forte, não mais fraca. Ela acenou com a cabeça, traçando o contorno de um nó no ar com as mãos. Como as pessoas, ela gesticulou. As cicatrizes não nos destroem, mostram que sobrevivemos. Aqueles cafés de quarta-feira tornaram-se um ritual. Encontrávamos-nos às 18 horas, depois do turno dela e do meu dia na loja. Às vezes, conversávamos sobre o trabalho. As suas histórias sobre as crianças sempre me faziam rir. E eu mostrava-lhe fotos do que estava a construir, esboços em guardanapos. Outras vezes, não precisávamos de palavras. Ela gesticulava sobre uma música que adorava, descrevendo as vibrações que ainda sentia no peito. Eu gesticulava sobre o velho giradiscos da minha mãe, como ela dançava uma música que já não conseguia ouvir. Havia momentos em que as nossas mãos se tocavam ao passar um menu ou um pacote de açúcar, e nenhum de nós se afastava. Não era apressado, não era forçado. Era como tecer um cobertor, um ponto de cada vez, cada um pequeno, mas construindo algo quente. Comecei a ansiar pelas quartas-feiras da mesma forma que ansiava por terminar um corte perfeito de madeira, algo que parecia certo até ao âmago. Uma noite, quando as luzes do café se apagaram e o barista começou a empilhar cadeiras, Ellen disse, "Isto já não parece apenas café." Os seus olhos estavam firmes, procurando os meus. Não desviei o olhar, não parece. Respondi por gestos, e estou bem com isso. Ela sorriu e, pela primeira vez, vi algo nos seus olhos que não era cautela ou dor.
Era confiança, frágil, mas crescendo como uma muda a brotar no solo da primavera. Aqueles cafés de quarta-feira se estenderam para o fim de semana, lentos e naturais, como a seiva a subir na primavera. Num sábado, Helena enviou uma mensagem. Bem, assinei numa mensagem. A sua maneira de manter as coisas visuais. Mesmo nos ecrãs. Estacione perto da sua loja. Traga o Milo. Milo era o seu cão resgatado. Um Golden Retriever mestiço desalinhado com uma orelha mais caída do que a outra. Ela o adotou do programa de terapia do hospital. Ele tinha sido abandonado, com medo de ruídos altos que ele nem conseguia ouvir. Eu o conheci brevemente durante um dos nossos encontros no café, quando ela o trouxe na coleira, com o rabo batendo silenciosamente no chão, enquanto ele se encostava na perna dela. Apareci no Willow Park com algumas coleiras e um frisbee que eu tinha esculpido em madeira de sucata na loja. Pinho leve e lixado até ficar liso. O parque estava silencioso naquela manhã. Os caminhos estalavam sob as folhas caídas, o ar estava fresco com a promessa de chuva mais tarde. Helena já estava lá, sentada num banco com Milo aos seus pés. Ela usava um casaco verde, jeans e botas, e o cabelo solto pela primeira vez que eu a vi. Ela acenou quando me viu, e Milo saltou, cheirando as minhas mãos antes de lamber os meus dedos, provando a serragem que eu nunca conseguia lavar completamente. Percorremos o trilho circular. Milo puxava à frente, as patas a levantar terra. Helena gesticulava enquanto caminhávamos, as mãos livres e expressivas. Ele adora este parque. Sente as vibrações dos pássaros a pousar. Eu acenei com a cabeça, respondendo com sinais. A minha mãe sempre dizia, os cães estão aqui com o coração. Ela sorriu ao dizer isso e se abaixou para afagar o pelo de Milo. Não conversamos muito no início, apenas caminhamos em silêncio, confortáveis, sem sentir vazio. Eu aprendi a ler o humor dela e a maneira como os ombros relaxavam ou os dedos tamborilavam na coxa. À medida que as semanas se transformavam em meses, as nossas rotinas se uniram. Ela passava na loja depois do turno, observando-me aplainar uma tábua ou montar a estrutura de uma cadeira. Eu fazia explicações por sinais. Esta junta é forte como uma cauda de andorinha. Não precisa de pregos. Ela traçava a madeira com os dedos, sentindo o veio e sinalizando como confiança. Invisível, mas segura tudo. Comecei a deixar pequenas coisas para ela. Um marcador de livro esculpido, um pequeno comedouro para pássaros em forma de mão aberta. Ela deixava bilhetes na minha caixa de ferramentas, escritos em papel autocolante. Espero que os teus dias sejam tão suaves como esta borda. Havia noites em que as palavras eram totalmente desnecessárias. Sentávamos na pequena varanda do meu apartamento, com o Milo enrolado aos nossos pés, a ver o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Ela encostava a cabeça no meu ombro e eu sentia a subida e descida constantes da sua respiração. Uma noite, ela ensinou-me um novo sinal: paz. A mão dela plana contra o peito, depois abrindo-se como uma flor. Repeti com os meus dedos, tocando os dela. Ela segurou por mais um segundo, depois sinalizou. Isto parece paz. Não era tudo felicidade tranquila. Helena tinha os seus dias, os turnos no hospital que a esgotavam, as crianças que não sobreviviam, os pais que se revoltavam com a dor. Ela fazia sinais sobre isso em rajadas curtas, as mãos trêmulas de frustração. Eu ouvia e fazia sinais sobre histórias da loja para distraí-la, o cliente que queria uma mesa que flutuasse, ou a vez em que colei os dedos. Ela ria, e a tensão diminuía em seu rosto. E eu tinha as minhas próprias noites sombrias, quando o apartamento parecia grande demais. Memórias dos dias difíceis da minha mãe voltavam à tona. A Helena sentia isso, colocava a mão no meu braço e gesticulava. Não está sozinho. Começamos a gesticular em público sem nos importarmos com quem olhava. No supermercado, ela apontava para as maçãs e gesticulava vermelho ou verde. Eu gesticulava verde como o teu casaco. As pessoas olhavam, algumas curiosas, outras desconfortáveis, mas não importava. O nosso mundo tinha a sua própria linguagem, uma que não precisava de volume. Então veio a tarde no parque que mudou as coisas. Era um sábado ensolarado, com folhas a estalar sob os nossos pés, enquanto passeávamos Milo ao longo do caminho do rio. Ele estava a perseguir um esquilo, com a trela esticada, quando um grupo de adolescentes, talvez com 16 anos, barulhentos e inquietos, nos viu. Estavam deitados na relva, com bebidas energéticas nas mãos, a rir muito sem motivo.
Um deles reparou que Helena me fazia sinais sobre a corrida tola de Milo. Ele cutucou o amigo e eles começaram a imitar os gestos exagerados dela, fazendo caretas e fingindo falar em sinais incompreensíveis. Helena congelou no meio do sinal, com a mão caindo. Vi a cor sumir do rosto dela, os ombros encolhidos como se quisesse desaparecer. Milo também percebeu, choramingando e se pressionando contra a perna dela. Os jovens riram ainda mais, um deles gritando: "O que ela está a dizer?" Blá, blá, mãos. A raiva atingiu-me como um cinzel afiado e quente na madeira. Entreguei a trela de Milo a Helena e dei um passo à frente, as minhas botas a esmagar o cascalho. O grupo ficou em silêncio quando me aproximei, mas os sorrisos maliciosos permaneceram. Não gritei, não precisei. Levantei as mãos e fiz sinais claros e deliberados bem na cara deles. A diferença não torna alguém fraco. A ignorância, sim. Eles olharam confusos no início, depois desconfortáveis. Um deles murmurou: "Tanto faz, meu." Mas a bravata tinha desaparecido. Eles pegaram nas suas coisas e foram-se embora, resmungando baixinho. Observei-os a ir embora, com o coração ainda a bater forte. Depois voltei-me para Helena. Ela estava do olhar para mim, com os olhos arregalados. Milo sentava-se protetor ao lado dela. As mãos dela tremiam enquanto fazia sinais. "Não precisavas de fazer isso." Mas eu interrompi-a. "Sim, eu tinha. Ninguém pode fazer-te sentir pequena." Ela não fez nada por um longo momento. Então, deu um passo à frente, envolveu-me nos braços e abraçou-me com força. Com a cabeça enterrada no meu peito, sentia tremer, não por causa das lágrimas, mas por algo mais profundo, como um alívio finalmente a tomar conta dela. Milo choramingou e cutucou-nos. Eu a segurei ali no meio do caminho, com o rio murmurando ao nosso lado. Quando ela se afastou, seus olhos estavam brilhantes e ela sinalizou: "Obrigada por ficar na minha frente." Caminhamos o resto do caminho em silêncio, mas era um silêncio que nos envolvia como um cobertor. A mão dela encontrou a minha, entrelaçando os dedos, e apertou-os com firmeza. Aquele aperto dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Dizia: "Eu também te vejo." A partir daquele dia, algo mudou. O calor entre nós não estava apenas a crescer. Estava a criar raízes profundas e inquebráveis. A chuva começou a cair suavemente contra as janelas do café. O tipo de noite em Portland, que fazia tudo lá fora parecer uma pintura em aquarela. O Bluebird Café estava mais silencioso do que o habitual. Apenas alguns clientes habituais debruçados sobre os seus computadores portáteis e o zumbido baixo da máquina de café expresso. A Helena e eu ocupamos novamente a mesa 6, a nossa mesa, aquela que balançava um pouco e que eu tinha consertado com uma base para copos dobrada semanas antes. Ela usava uma camisola cinzenta suave com as mangas arregaçadas e o cabelo solto, ligeiramente encaracolado devido ao ar úmido. Eu tinha serragem nas calças de ganga da loja, mas ela não pareceu se importar. Há meses que vínhamos aqui todas as quartas-feiras, mas esta noite parecia diferente. O ar entre nós carregava um peso como um momento antes de colocar o cinzel na madeira e se comprometer com o corte. Eu andava com algo no bolso o dia todo. Um pequeno pedaço de bordo que eu esculpi durante o intervalo do almoço, lixei até ficar liso como uma pedra de rio. As minhas mãos estavam firmes na oficina, mas tremiam quando gravei as linhas finais. Helena tomava o seu chocolate quente e gesticulava sobre um dia difícil no hospital, um bebê prematuro que finalmente tinha ido para casa com os pais. As suas mãos moviam-se com a mesma precisão gentil que usava com os pacientes, pintando a cena, os punhos minúsculos, as lágrimas da mãe, o sorriso trêmulo do pai. Eu ouvia respondendo em linguagem de sinais sobre a estante que eu tinha acabado de fazer para uma biblioteca local, como as crianças passavam os dedos pelas corujas esculpidas nas laterais. Ela sorriu, traçando uma coruja invisível no ar. A chuva começou a bater mais forte contra o vidro. As luzes do café piscaram uma vez, depois se estabilizaram. Coloquei o meu café na mesa e enfiei a mão no bolso, os meus dedos fechando-se em torno da madeira. Helena percebeu a sua sobrancelha se levantar em curiosidade. "O que é isso?" perguntou ela, inclinando-se para a frente. Coloquei a pequena peça na mesa entre nós. Não era maior do que uma caixa de fósforos polida até brilhar. Na superfície estavam gravados 2 sinais da língua de sinais americana, profundos e deliberados. Família.
A forma da mão para o F, circulando o peito, depois abrindo-se para conectar e confiar. Duas mãos entrelaçadas. Eu havia praticado os traços durante dias, certificando-me de que cada curva fosse exata, cada borda suave o suficiente para não prender a ponta do dedo. Os olhos de Helena se arregalaram. Ela estendeu os dedos, pairando sobre a madeira, antes de traçar o sinal lentamente e com reverência. Você fez isso. Ela sinalizou com as mãos, tremendo levemente. Eu assenti, sinalizando de volta para você. Para nós? Ela olhou para cima e eu vi a pergunta se formando antes que ela a sinalizasse. Por que essas palavras? Os seus olhos procuraram os meus, vulneráveis de uma forma que eu não via desde aquela primeira noite. Respirei fundo, com as mãos agora firmes, e assinei. Porque já não és apenas alguém com quem me encontro para tomar café. És o meu lar. Os seus lábios abriram-se, mas nenhum som saiu. Ela pegou na escultura, segurando-a como se pudesse desaparecer. Depois assinou os seus movimentos, com cuidado. Tens a certeza de que serei uma esposa diferente? A palavra esposa pairou no ar pesada e real, as suas mãos parando como se testassem o seu peso. Estiquei-me sobre a mesa, colocando a minha mão sobre a dela, a madeira quente entre as nossas palmas. Sinalizei com a minha mão livre, lenta e deliberadamente. Diferente não te torna menos. Torna-te única. Então, falando baixinho para que ela pudesse ler os meus lábios se precisasse, acrescentei. Não quero uma vida perfeita. Quero uma vida real contigo. Os seus olhos brilharam e por um momento pensei que ela se afastaria, como costumava fazer quando as coisas ficavam muito íntimas. Mas ela não o fez. Apertou a minha mão ou os meus dedos com força e sinalizou. Estou com medo, mas também quero isto. A chuva era agora um rugido que obscurecia o mundo lá fora. Lá dentro, éramos só nós, a mesa 6 e o cheiro fraco de café e lã molhada. Sinalizei. Não precisamos de nos apressar, mas não vou a lugar nenhum. Ela acenou com a cabeça, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha, e não se preocupou em enxugá-la. Em vez disso, sinalizou. Nunca senti isso. Não desde antes. Ficamos sentados ali até Sara começar a empilhar as cadeiras. O sinal universal de que a hora de fechar estava próxima. Paguei as nossas bebidas e saímos para a chuva, partilhando o meu casaco sobre as nossas cabeças. As ruas estavam escorregadias, refletindo o brilho neon do letreiro do café. Helena enfiou a madeira esculpida no bolso, a sua mão roçando a minha enquanto caminhávamos para o carro dela. As semanas seguintes foram um turbilhão silencioso. Começamos a falar sobre o futuro, não em planos grandiosos, mas em pequenas partes tangíveis. Ela mostrou-me anúncios de casas com janelas grandes e espaço para um jardim. Esbocei ideias para uma estante embutida num recanto onde ela pudesse ler para o Milo, ou, algum dia, para as crianças que poderiam chamá-la de mãe. Não dissemos quando ou se apenas deixamos a ideia assentar como pó sobre uma mesa acabada. Uma noite, após um longo dia na loja, cheguei a casa e encontrei a Helena na minha varanda. Milo dormia aos seus pés. Ela tinha entrado com a chave reserva que eu lhe tinha dado semanas antes. Ela estava a esboçar num guardanapo figuras de nós e de Milo e uma casa com uma chaminé torta. Sentei-me ao lado dela e fiz o sinal. Já estás a planear. Ela sorriu e respondeu com o sinal. Alguém tem de te manter organizada. Depois, mais suavemente. Quero um lugar onde possamos comunicar por sinais sem nos preocuparmos com quem está a observar. Onde sejamos só nós. Peguei na mão dela, sentindo o calo no polegar, resultado de anos a segurar termômetros e mãos pequenas. Vamos encontrá-lo, surpreendi. Vamos construí-lo. Ela encostou a cabeça no meu ombro e observamos as estrelas a aparecerem por entre as nuvens, com a chuva já muito passada. Os dedos dela traçaram o símbolo da família na madeira esculpida que agora pendia num cordão de couro ao pescoço. Não precisei perguntar o que ela estava a pensar. Podia sentir isso na maneira como ela segurava a minha mão e não se afastava quando o futuro parecia grande. Ainda estávamos a conhecer-nos, ainda a tecer aqueles pontos cuidadosos, mas o cobertor estava a tomar forma, quente e forte, e eu sabia que continuaríamos a acrescentar-lhe um momento tranquilo de cada vez. A manhã do casamento amanheceu clara, o tipo de dia fresco de primavera no Oregon, onde o ar cheira a relva molhada e possibilidades. Tínhamos escolhido o quintal da minha marcenaria para a cerimônia.
Nada sofisticado, apenas um pedaço de verde rodeado por pilhas de madeira e o cheiro suave de cedro. 30 cadeiras foram dispostas em um círculo aberto, de frente para um arco simples que eu construí com madeira recuperada de um celeiro, com curvas suaves sob camadas de óleo. Flores silvestres brancas colhidas no campo atrás da oficina foram amarradas aos postes com barbante. Milo, usando uma gravata borboleta que Helena havia costurado a partir de uma camisa de flanela velha, pulava entre os assentos, abanando o rabo como um metrônomo. Helena insistiu em um casamento pequeno, apenas com as pessoas importantes. E eu concordei. Minha mãe sentou-se na primeira fila, com os olhos brilhantes, sinalizando lindo repetidamente. Os pais de Elelanena estavam lá, as mãos do pai trêmulas, mas orgulhosas, enquanto ele praticava a frase em linguagem gestual americana que ela lhe ensinara. Bem-vindo à família. Sarah, do Bluebird Café, trouxe uma bandeja de rolos de canela e colocou-os numa mesa ao lado de uma foto de chá gelado. Sem catering, sem quarteto de cordas, apenas nós, as nossas pessoas e o zumbido de um dia que parecia certo. A Helena apareceu na beira do jardim e eu fiquei sem fôlego. Ela usava um vestido simples de cor marfim, sem mangas, com um decote que mostrava o pendente de madeira entalhada que eu lhe tinha dado meses atrás. O cabelo dela estava solto, refletindo a luz do sol, e ela carregava um pequeno ramo de margaridas. A mãe dela caminhava ao lado dela, mas os olhos da Helena estavam fixos em mim, firmes e seguros. Quando ela chegou à arte, ela sinalizou: "Estás muito elegante", com um sorriso provocador, mas suave. Troquei a minha habitual camisa de flanela por uma camisa branca e calças de ganga escuras, o mais próximo que eu poderia chegar de um fato. Respondi por gestos: "Estás a roubar o meu coração novamente." A Eficiente, uma amiga da loja que se certificou online, sorriu e começou a falar baixinho para aqueles que precisavam, enquanto as suas mãos faziam gestos para Helena e qualquer outra pessoa que ela acompanhasse. Não havia música, nem votos falados que precisassem de som. Em vez disso, ficamos frente a frente sob o arco, com o Milo sentado entre nós, como uma testemunha fofinha. Peguei nas mãos da Helena, sentindo os calos familiares, o calor que se tinha tornado a minha âncora. Assinamos as nossas promessas devagar e deliberadamente, com as nossas mãos a moverem-se em sincronia. Eu escolho-te hoje, amanhã e todos os dias, silenciosos. Os olhos dela brilharam, mas o seu sorriso não vacilou. Ela respondeu por sinais. Eu escolho-te. No barulho ou no silêncio, nas cicatrizes e na força. A multidão, a nossa pequena e perfeita multidão, observava em silêncio, alguns a sinalizar, outros apenas a sentir o peso do momento. A minha mãe enxugou os olhos, as mãos a tremer, enquanto sinalizava com orgulho. Quando o oficiante nos declarou casados, não beijei a Helena imediatamente. Sinalizei Maio. Ela riu com um som que eu aprendi a sentir pela forma como os seus ombros tremiam e gesticulava sempre. Então beijei-a suave e lentamente, com as suas mãos a emoldurar o meu rosto. Marlo latiu uma vez, agudo e alegre, quebrando o silêncio, e todos riram. A recepção foi igualmente simples. Mesas dobráveis sob luzes de corda, pratos trazidos pelos amigos e uma lista de reprodução que Helena tinha selecionado, com muitas músicas com bases fortes que ela podia sentir através do chão. Dançamos a nossa primeira dança com as mãos, não com os pés. Uma coreografia em ice que tínhamos ensaiado no meu apartamento, rindo quando eu errava os sinais para sempre. O pai dela juntou-se com as mãos, desajeitado, mas sincero, e logo metade dos convidados tentavam fazer os sinais junto com os seus gestos, desajeitados, mas cheios de coração. Não fomos em lua de mel imediatamente. Em vez disso, mudamo-nos para uma pequena casa a 10 minutos da loja, uma casa para reformar com um grande quintal e uma varanda que rangia na medida certa. Helena pintou a cozinha de amarelo, brilhante o suficiente para parecer luz do sol mesmo em dias cinzentos. Construiu uma bancada de trabalho na garagem e um recanto de leitura junto à janela, completo com uma prateleira para as revistas médicas dela e os meus livros de marcenaria. Milo ficou com o sofá e adotamos um segundo cão, um beagle surdo do abrigo, com um focinho cinzento e dócil. Chamamos-lhe Echo, porque ela seguia Milo para todo o lado, com as patas silenciosas no chão de madeira. Helena continuou a trabalhar no St. Mary's,
chegando a casa com histórias de crianças que lhe faziam desenhos ou a chamavam de enfermeira super-heroína. Eu ampliei a loja, aceitando encomendas personalizadas, um berço para um vizinho, uma mesa de jantar com iniciais esculpidas escondidas no grão da madeira. Sentávamos na varanda à noite, conversando sobre os nossos dias, com Milo e Echo deitados aos nossos pés. Algumas noites não conversávamos, apenas sentávamos com a cabeça dela no meu ombro e a minha mão traçando círculos preguiçosos no braço dela. Um ano depois, no Bluebird Café, colocaram uma pequena placa na mesa 6, onde alguém ouvia não com os ouvidos, mas com o coração. Ainda íamos todas as quartas-feiras, pedindo o mesmo café preto para mim e chocolate quente para ela. Os baristas sabiam o nosso pedido, e a Sarah colocava um pickle extra no meu prato com uma piscadela. Sentávamos-nos a conversar sobre a semana e observávamos novos rostos a chegar e a partir, imaginando quais seriam as suas histórias. Às vezes, as crianças do hospital viam a Helena e corriam com as mãos, acenando com entusiasmo enquanto diziam: "Olá, enfermeira Helena." Ela iluminava-se ao responder, apresentando-me como seu marido, o cara da madeira. Eu esculpia pequenos animais na hora, um urso, uma raposa, enquanto Helena dizia para eles serem corajosos para o próximo check-up. Milo e Echo dormiam debaixo da mesa, com as caudas a se mexerem nos sonhos. A vida não era perfeita. Havia noites em que Helena acordava de pesadelos sobre o hospital, com as mãos a agarrar os lençóis. Eu a abraçava, sinalizando: "Estou aqui", até que a respiração dela desacelerasse. Havia dias em que a loja me sobrecarregava, com encomendas a acumular-se, e eu chegava a casa calado, com as mãos demasiado cansadas para fazer sinais. Ela fazia chá, sentava-se ao meu lado e esperava até eu estar pronto para falar ou não falar. Aprendemos os silêncios um do outro da mesma forma que se aprende a textura da madeira antes de a cortar. 5 anos depois, adicionamos um baloiço ao quintal grande o suficiente para 2 pessoas e meia, porque a Elela Nena estava grávida. Uma surpresa que nos fez rir e chorar ao mesmo tempo. Não descobrimos o sexo. Apenas praticamos os sinais para bebê e amor até parecer natural. O quarto do bebê tinha um berço que eu construía em madeira de cerejeira. A cabeceira estava esculpida com pequenas mãos e o sinal para seguro na língua gestual americana. No nosso aniversário, voltamos à mesa 6, só nós e os cães. A placa ainda estava lá, um pouco desgastada, mas brilhando sob as luzes do café. Helena sinalizou: "Foi aqui que tudo começou." Eu sinalizei de volta. E continua a acontecer. Ela tirou o pingente de madeira esculpida, agora polido e liso de tanto uso, e colocou-o na minha mão. Confiança familiar. Beijei-a, com o café a zumbir à nossa volta, e soube que esta era a nossa história. Não era barulhenta nem chamativa, mas era nossa. Uma vida construída com um corte cuidadoso, um sinal silencioso, um dia escolhido de cada vez.